Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica, buenos dias a todos, como estão? Como vai passado a noite de lunes? Espero que haya tenido uma noite maravilhosa e um amanhecer muito bueno também. Hoje dia martes, chegamos ao dia martes, o dia 18 de agosto de 2026. Chegamos ao 18º dia do mês 8 do ano de 2026, dia martes, onde vamos falar no vídeo de la mañana de los sismos que se passaram hasta final de la noite de ayer, de dia lunes, em la madrugada de martes, hasta amanhã temprano em lo momento de lo vídeo de dia martes também. Bueno, amigos seguidores, vamos iniciar com um sismo que se passou em Peru. Houve um sismo de 4.0 na escala Richter, a 195 km de profundidade, a las 7:51 da noite de lunes. 4.0 sentiu o movimento Peru, mesmo sendo lejos da Terra a 195 km de profundidade. Vastas regiões de Peru sentiu este movimento de 4.0. Depois Chile 3.5 na escala Richter, a 68 km de profundidade, a las 10:29 da noite de ayer de lunes. Chile 3.5 sentiu leve pequeno movimento, mesmo sendo cerca da Terra a 68 km de profundidade. Depois Peru novamente, 4.12 na escala Richter Peru, a 53 km de profundidade, a las 9:41 da noite de ayer. 9:41 da noite, Peru sentiu 4.2. Aí movido Peru, sentiu movimento, pois foi cerca da Terra, somente 53 km de profundidade. Depois Chile 3.6 em la escala Richter, a 220 km de profundidade, a las 12:06 da madrugada de hoje, dia martes. Chile 3.6, barra intensidade, sentindo leve pequeno movimento, pois foi lejos da Terra, 220 km de profundidade. Depois Peru novamente, Peru 3.5 na escala Richter, a solamente 9 km de profundidade, cerca da Terra. Peru moveu-se, sentiu movimento, pois foi muito cerca da Terra. Peru 3.5 barra intensidade, sentindo um leve pequeno movimento com este sismo, pelo que é sentido, pois foi muito cerca da Terra. Este sismo se passou às 11:54 da noite de ayer, de dia lunes. Depois Venezuela 4.0 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade. Venezuela 4.0 sentiu mover-se, pois foi cerca da Terra, 10 km de profundidade. Este sismo se passou às 3:07 da madrugada. Depois Colômbia 3.7 na escala Richter, a solamente 22 km de profundidade, às 3:42 da madrugada. Colômbia 3.7 sentindo um leve pequeno movimento, pois foi cerca da Terra, somente 22 km de profundidade. Depois Bolívia 3.5 na escala Richter, a 196 km de profundidade, às 5:58 da manhã de hoje. Bolívia 3.5 sentiu leve pequeno movimento, pois foi lejos da Terra, a 196 km de profundidade. Depois Chile 3.8 na escala Richter, a 55 km de profundidade, às 7:50 da manhã de hoje, de dia martes. Chile 3.8, sentindo um leve pequeno movimento, pois foi cerca da Terra, a solamente 55 km de profundidade. Depois Venezuela 3.3 na escala Richter, pelo que foi cerca da Terra, solamente 5 km de profundidade.
Venezuela sentiu leve pequeno movimento com extensivo de 3.3 em la escala Richter, pois foi cerca de la Terra, 5 km de profundidade, que se passou hoje pela manhã, dia martes, 9:01 de la manhã. E finalizando o vídeo de hoje, de dia martes, manhã, Chile, 2.9 na escala Richter, a 123 km de profundidade, a las 10:14 de la manhã de hoje. Chile 2.9 barra intensidade, lejos de la Terra, quase não sentiu o movimento Chile com este sismo. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos WhatsApp, tá bem? En la noche regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hasta final de la mañana de hoje, de dia martes, em la tarde de martes e início de la noche de martes também. Tenham todos um bom dia e hasta la noche. Tchau, tchau.